E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de rádio aqui do nosso canal. Estamos aqui hoje para falar aí sobre CVC, tá? E dar umas dicas aí para vocês que conseguiram o Titus ou o Wix aí para montar o time de vocês. A gente vai mostrar aqui como tá montado o meu time, tá? De Titus e Wix aqui, tanto para Hydra quanto para Quimera, é praticamente a mesma coisa, tá? E para CB, beleza? Eu vou passar essas dicas aí para vocês. E também vamos falar como a gente consegue o primeiro lugar, tá? Aí das arenas aqui tem da América do Sul, né, global. A gente vai comentar sobre isso também. Primeiramente, eu queria agradecer vocês aí que foram lá no vídeo, né, para comentar. Quem não sabe, eu vou fazer um sorteio aí na sexta-feira, dia 17, vou fazer sorteio de uma conta, tá? Uma conta starter que tem Lazarius, Gizmak, Predador e Bayek, tá? São os campeões principais que tem lá na conta, uma conta bem legal. É o vídeo anterior, tá? Esse aqui, quem não foi lá ainda comentar, né? Vá lá para participar do sorteio, é só comentar, já tem bastante comentário, tá? Eu acho que deve estar chegando uns 500 comentários agora. Tem bastante comentário e é como eu falei, né? Quanto mais comentários para vocês aí, mais fácil vai ficar de vocês ganhar, que por enquanto tá o sorteio aqui tá pior do que tirar um mítico, né? Tá um para 500 já aí. E talvez chegue bem mais aí, beleza? Então vai lá, concorra aí a essa conta, tá? Uma conta bem legal. Já tá no nível 71 a conta aí. Então vai lá, deixe seu comentário, se inscreva no canal para concorrer a essa conta Starter, tá? O comentário é no outro vídeo, não é nesse vídeo, tá? É no vídeo anterior aí, tá certo? Vá lá, deixe seu comentário e se inscreva no canal aí. Então vamos lá. Hoje tá tendo chances de campeão duplo, né? Aqui. Eu tinha falado que era campeão duplo na sexta-feira, não era, tá? Eu me enganei aí. Na verdade, na sexta-feira era chances duplicadas, né? Bom, hoje tá tendo aí lendário extra, né? Aqui nos fragmentos anciões. Eu tenho 5 fragmentos anciões e um sonho. Eu não tenho Harima aqui, tá? Nessa conta. Mas nós temos aqui hoje aí que estão com chances extras, né? Vai até 25x aí. Tem a Harima, tem o Nekomotar, tem o Artak, né? O Artak eu acho que praticamente todo mundo tem aí. Tem o Ixel, para quem não conseguiu, para quem conseguiu o Titus e não tem o Ixel, hoje é a chance, viu? De conseguir aí. E tem o Gnut também, tá? Eu já tenho o Gnut, já tem dois Wixels. Então eu vou colocar a Harima aqui, uma boneca bem legal. Vai me ajudar nas guerras de facção. Então eu vou colocar ela aqui. Na arena, ela ainda serve se você tiver um set bem legal para ela, tá? Mas eu não, eu infelizmente não tenho. Ou é pro Léo, ou é para ela, né? Que os dois são de defesa, então fica meio complicado aí, tá certo? Vamos lá, vou abrir aqui esses 5 fragmentos. Eu já abri bastante fragmento, né? Vai que tá na Messi aí e sai o lendário pra gente, né? Vai que a gente dá essa sorte aí de tirar um lendário duplo. Lendário duplo é legal, porque pode vir dupe, né? E aí eu tô precisando nas guerras nas guerras de facção, não, nos guardiões de facção. Eu tô precisando ali do dos guardiões de facção dos mortos-vivos e dos anões, né? Então, se vier aqui, eu acho que é o último fragmento agora. Infelizmente, até agora só raro, né? É, não vai vir dessa vez. Vamos deixar aí para outra oportunidade. Então, fora esses eventos aí de lendário extra, tá tendo aqui o CVC. O CVC, não sei, talvez a outra equipe aqui também esteja na mesma estratégia que a gente de não pontuar, né? Porque como é um CVC que não tem recompensa pessoal, a gente pontua o mínimo possível, tá? Para ficar ali com 3 milhões e 600, por aí, tá? A equipe toda, na verdade, né? 3 milhões e 600 é o clã todo. Bom, pessoal, vamos lá para as dicas aqui para vocês. Como você vai montar o Titus, tá? E como você vai montar o Ixo e seus outros extensores,
tá bom? O Titus, você vai montar ele em um set de ignorar a defesa, tá? Ele não tá bem buildado aqui na minha conta não, mas já tá causando dano bem legal, tá? O ideal para ele é o set aí de impiedoso, tá? Set de impiedoso aí, 6 peças do set de impiedoso ou as 9, né, se você conseguir. E aí como é que você vai montar ele, tá? O importante aqui para ele é ele ter defesa, dano crítico e resistência, tá? Para ele é isso que importa. Esse Titus aqui que eu montei, ele tá com bastante resistência, né? Pode ver que ele tá com 600 de resistência aqui, 327 de dano crítico. Você pode colocar bem mais dano crítico nele, desde que para Hydra tem que ter outro boneco com um dano crítico maior que ele no time, tá? Para Hydra é isso que importa. A velocidade dele, pessoal, a gente entrou no debate aí no clã ali dos super lendários, que tem alguns membros lá do clã que colocam o Titus aí com 250 de velocidade, tá? Eu não acho legal, tá? Colocar 250 de velocidade, mas sim, no time dele tá funcionando, beleza. Por quê? Porque ele pode perder o escudo, tá? Se ele for muito rápido, ele pode perder o escudo. Por que que eu falo isso? Porque o Titus ele acaba ficando resistente e ele acaba ficando com todos os benefícios. E com o passar das rodadas, os outros campeões vão perdendo os benefícios, né? E acaba perdendo o aumentar a velocidade, tá certo? Eu não sei se vocês assistem as corridas aí, mas acaba acontecendo muito na Quimera. E aí acaba que o Titus ele fica mais rápido que os outros, né? E aí ele acaba perdendo o escudo por conta disso. Por isso que a gente costuma montar o Titus sempre com a velocidade baixa, tá? Abaixo de 200, aí, 210 no máximo ali. Porque cada vez que ele vai aumentando o escudo, a pancada vai ficando maior, beleza? Então é isso que importa. É defesa, uma velocidade baixa aqui, dano crítico e resistência, tá? Você vai montar ele dessa forma. Como é que você vai colocar essa resistência? Você vai pegar uma bandeira, né, e colocar a bandeira. O ideal é que tenha resistência, com ascensão e resistência, que não é o caso aqui, né? E que tenha também defesa porcentagem, que não é o caso aqui também, tá bom? E aí você vai colocar um amuleto de dano crítico com dano crítico, o anel que tem mais defesa aí. Outra coisa importante para o Titus que eu ia esquecendo de falar, a vida dele tem que ser baixa, tá? Então você coloca a menor vida que você conseguir para ele, beleza? E aí aqui na bota você pode colocar uma bota de defesa porcentagem ou uma bota de velocidade com defesa porcentagem na ascensão, tipo essa daqui, né? Ou algo parecido. E aí você vai colocar um peitoral de resistência, né? Aqui a manopla, né? Vai ser de dano crítico. E o restante aqui é só para completar as estatísticas dele, tá certo? Se o Titus tiver 6 estrelas aí na tua conta, você não precisa colocar ele em que, rapaz? Ou agora esqueci. Se o Titus tiver 6 estrelas, aí você vai colocar aqui na bênção o martelo, tá? Mas só se ele tiver 6 estrelas. Se ele não tiver 6 estrelas, aí você vai colocar essa bênção aqui, que vai aumentar o dano dele de acordo com os benefícios que ele tem, tá bom? E a relíquia para ele, o ideal é o olhar do gato mesmo, já que ele tem uma vida baixa, né? Ele vai aumentar bastante aí a pancada dele. Para maestrias, você vai colocar o esmaga-elmo aí e tranquilo. É só isso que você vai precisar pro Titus, tá? Pro Ixel, praticamente a mesma coisa, só que o Ixel ele tem que estar com uma velocidade boa. Se você conseguir colocar o Ixel em 9 peças de proteção, tá? E deixa eu verificar aqui se é o set de proteção mesmo. Tá, é isso. O set de proteção ele dá 75%, né, de chance de colocar um benefício protegido.
tá? E além disso, os aliados vão causar 5% mais dano para cada benefício colocado por ele. O Ix ele coloca vários benefícios, então vai ser legal aqui o dano que esse set vai proporcionar para os aliados, beleza? O ideal é colocar 9 peças de proteção. Na minha conta que eu não consigo, tá? Por isso que estão umas peças variadas aqui. E o que é que você vai precisar para o Ixel funcionar aí na sua conta, tá? É uma defesa boa, uma velocidade boa acima de 280 aí, o pessoal tá colocando já 320, 300 e poucos de velocidade. Mas o ideal para ele e para os outros extensores é que eles tenham a velocidade parecida, tá? Um não pode estar com, sei lá, 220, o outro não pode estar com 300, né? Porque senão eles acabam perdendo o escudo, tá certo? E esse time ele funciona basicamente por conta da proteção do escudo, tá? E para ele também você tem que colocar uma resistência, tá? Resistência que a gente fala aí é 530, tá? Para quimera, tá? 530 de resistência é o ideal. E ele tem que ter uma precisão, tá? Então pode ver aí que ele tem 315 ali de precisão. Na Hydra ele aumenta um pouco aqui, né? Já que eu aumentei ali os benefícios. Então ele vai aumentar um pouquinho aqui a precisão, vai aumentar um pouco a resistência ali e a velocidade, tá? Então os status para ele tem que ter uma vida boa, uma defesa boa, uma velocidade aí que gira em torno de 280 a 300 ali de velocidade. E ele tem que estar com 530 de resistência, a não ser que você tenha um boneco que coloque aumentar a resistência, tipo a Oela, né? Ela coloca aumentar a resistência. Aí você pode diminuir um pouco a resistência ali. E ele tem que ter pelo menos 350 de precisão, tá bom? Para Hydra e para Quimera é isso, tá? Pro Ixel é isso que importa. E para aumentar a resistência dele, eu coloquei essa relíquia aí, né? Para dar uma resistênciazinha aí para ele. E coloquei um enxofre, tá? Além do enxofre, você pode colocar outra benção aqui, que é aquela da faquinha, cadê? Essa daqui, ó, crueldade, tá? Você pode colocar essa daqui também. E para os outros extensores, é praticamente assim, ó. Para os outros extensores, é praticamente a mesma coisa que o Ixel, tá? Se o extensor colocar muitos malefícios, você vai colocar ele em 9 peças do set feroz, tá bom? Se ele colocar muitos malefícios. Se ele colocar muitos benefícios, você vai colocar ele com 9 peças do set proteção. Essa é a jogada, beleza? E o que é que eles vão precisar? Eles vão precisar estar mais ou menos nesses mesmos status aqui do Ixel, tá? Os outros extensores. Aí, qual os extensores que eu vou utilizar? Você verifica aí o que que você tem na sua conta. Pode ser uma anacoreta, pode ser até aquela rara, que eu esqueci o nome dela, que ela também estende os benefícios, né? Mas tem que ser um extensor de 3 turnos que esteja mais ou menos nesses mesmos status de vida, defesa, velocidade e resistência, tá bom? Então é praticamente isso aqui. Eu utilizo muito o Panda, né? O Panda cadê ele aqui? Tá ali o Panda. O Panda ele vai estar, ó, com uma diferença ali de 20 de velocidade, mais ou menos, tá? 25 eu acho, de velocidade. Os status dele de defesa, de vida e de resistência são praticamente os mesmos, né? Ele vai colocar alguns malefícios, né? Então eu coloquei ele aqui com uma precisão um pouco maior, beleza? Eu utilizo bastante ele. Para quem está utilizando o Donatello, né? Porque é assim, esse time ele vai funcionar ou com 3 extensores ou com 2 extensores e o Donatello, tá bom? No lugar do Donatello pode ser uma Meco, já que você, se você tiver no seu time, eu não tenho, né? Então eu utilizo o Donatello. E o Donatello, vocês vejam que ele está praticamente nos mesmos status. Eu utilizo ele para arena, então a resistência dele está bem maior, mas é praticamente os mesmos status aí, tá bom? Para quem está utilizando a Mikage, né? A Mikage é praticamente a mesma coisa, ó.
75 mil de vida, quase 3 mil ali de defesa, 285 de velocidade e 513 de resistência. Eu não utilizo ela na Quimera, tá? Mas a resistência dela é alta porque eu utilizo ela na Hydra. Então é praticamente a mesma coisa. Chapeleiro você vai montar dessa forma. Sei lá, qualquer outro extensor. Eu tenho até o Sir alguma coisa aqui dos... Aqui, ó. Lord Gregor, né? Nelson, alguma coisa. Lord Gregor aqui dos Bárbaros, tá? Só que eu não montei ele para esse time de Titus. Eu montei ele para outra área do jogo, né? Utilizo muito ele nas guerras de facção, até porque ele tá sem livros aqui. Beleza? Mas os extensores que você tem aí, você vai colocar praticamente nesses mesmos status. É 280 de velocidade, 530 de resistência. Se ele colocar algum malefício, aí você tem que colocar precisão nele. Beleza? Mas é praticamente isso, tá? Não tem segredo. O segredo é na hora de você colocar o preset, tá? Para quem vai jogar na Hydra e na Quimera, logicamente que você não vai colocar ali no automático, a não ser que você tenha certeza que o time vai fazer, tá? O meu time na Quimera faz no modo automático, tá bom? E o outro segredo que tem para esse time estar funcionando, tá? É colocar um campeão no set de escudo, tá bom? Você vai colocar um dos campeões nesse set de escudo aqui. Com as mesmas estatísticas, tá? Lógico aqui que a Lídia ela tá numa estatística um pouco mais baixa, né? Ela tá com 230 aqui de velocidade, mas o restante das estatísticas é a mesma coisa. Ela tem que ter um pouco mais de precisão, né, do que os outros, mas é basicamente isso, tá? E outra coisa que a gente também utiliza, se você tiver aí, é a relíquia, tá? A relíquia aqui, ó, é do coração vulcão, que também ajuda bastante, tá? Que é outro escudo. Aí o Titus ele fica com 3 escudos e causa mais dano, beleza? Outro boneco aqui que pode ser colocado no seu time que também dá esse mesmo escudo aqui é o Pelops, tá? O Pelops ele tem a habilidade aqui que vai colocar esse escudo de magma, tá bom? Só que o Pelops ele vai trazer isso, né? Ele vai ser o alvo ali, mas ele não tem outros malefícios, né, para colocar ali. Beleza? Então, basicamente é isso. Estão utilizando muito o Pelops e cadê aqui a Mavara, tá? Mavara ela coloca resistência, né, no time. Então ela também está sendo utilizada ali. E aí como é que o pessoal está utilizando? Com aqui agora fugiu o nome da menina e eu não tô nem achando ela. Só um minuto aí, pessoal. Eu vou localizar aqui onde é que tá. É a Lamaço, né? Pronto, a Lamaço aí. Eu só não tô achando ela aqui. Não sei nem onde é que eu joguei ela aqui nessa conta. E talvez eu já tenha até passado por ela e não vi, tá? Mas a Lamaço tá aqui. Ela reseta as habilidades com essa terceira habilidade dela aqui, tá? Então, o pessoal utiliza muito ela. Ela coloca diminuir velocidade, bloquear benefícios aqui. E ela vai resetar as habilidades com essa habilidade aqui, tá? Então, para o time de Hydra, o pessoal utiliza muito ela. Já para o time de Quimera, alguns vão utilizar, só que aí o time fica no modo manual, né? Eu não jogo no modo manual, então fica meio complicado aí para mim. Mas aqui, ó, vou mostrar aqui um time que praticamente todo mundo vai ter, tá? Esse time aqui, ele tem a Lamaço, o Ixel, o Chapeleiro, a Mavara, o Titus e o Doni, né? É o time aí do Luiz. E esse time aqui tá batendo uma porrada de dano aí, tá? 19 bilhões de dano esse time causou. Tá? O Titus, ele tá com 6 estrelas e como eu falei, né? Ele tá com martelinho aí. Então é bem legal. Tá? É um time que tem 2 extensores. E como o Titus está com 6 estrelas e um martelinho ali, e deve estar com a relíquia do olhar do gato, então ele não precisa ter uma quebra de defesa. Vocês podem ver que não tem a Lídia,
por exemplo, né? Não tem a lead aí. Mas o restante do time deve rodar aí bem legal, tá? Então é um time aí que causa bastante dano. Não tem uma quebra de defesa, né? Que é o diminuir defesa aí. Não tem. Mas é um time que funciona e causa um dano bem legal, tá? Então, como é... E falar assim, né? Para quem não tem nem ideia de como é que esse time funciona. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas esse time aqui, ó. Um desses bonecos, ele tem que ter o dano crítico mais alto que o Titus, tá? Um desses outros bonecos aí. Pro Titus não ser o primeiro alvo, né? Que o primeiro alvo da Hydra é o campeão que tem o dano crítico mais alto. Então aí você coloca outro boneco com dano crítico mais alto que o Titus. E aí ele vai ser o alvo. E aí esse time aqui é o seguinte. Começou a jogar aqui, o Ix vai colocar o escudo dele, né? E os outros vão estender esse escudo aí até ele chegar, estacar no máximo aí, tá certo? E aí você vai matando a Hydra ali. Quando uma cabeça já estiver morta, você vai bater nela e o dano vai se espalhar através da bruxaria, beleza? Tem outros vídeos aí mostrando como isso funciona. A minha ideia aqui nesse vídeo é só mostrar status para você estar montando o Titus ou o Wix aí na sua conta, né? Já que terminou a fusão e muita gente pegou esses bonecos aí, tá? A ideia era essa aí, tá bom? E agora vamos falar sobre como chegar em primeiro lugar aqui nessa classificação, tá? Como eu já falei no vídeo passado, né, que é o vídeo lá do sorteio, a gente terminou em primeiro lugar aqui das arenas aqui da América do Sul, tá? Na questão aqui do global, aqui para classificação global, eu fiquei em terceiro lugar aqui na Arena Clássica, tá? Se eu soubesse que eu ia ficar em terceiro lugar aqui na Arena Clássica, eu tinha feito mais umas 10 partidas aí, tinha tomado tomado o primeiro lugar desse cabra aqui, mas eu achei que já ia ser o suficiente, né? E assim, explicar para vocês que querem conseguir chegar aqui em primeiro lugar, que na verdade a premiação para isso aqui é bem bem ruim, tá? A recompensa disso aqui, ó, esse daqui eu ainda vou buscar, tá? Mas a recompensa aqui para o regional é só esse essa moldura aí, tá? Eu diria que essa recompensa aqui poderia ser um pouquinho melhor, mas acontece que praticamente toda semana é as mesmas pessoas que ganham, né? E aí eu queria vir aqui para mostrar para vocês que tem como vocês ganharem isso aqui. E o segredo de ganhar essa classificação aqui de ficar em primeiro lugar é aqui na Arena Tag, tá? O segredo todo é só aqui, nessa Arena Tag, tá? Se você tem um time legal de arena, a gente utiliza a Arena Tag, que os baleias estão jogando lá no Ouro 4, né? E no Ouro 4 eles não conseguem fazer essa pontuação aqui, tá? Mesmo que ele tenha um time super forte lá, ele não vai conseguir. Por quê? Porque os outros também vão ter time forte, tá? E ele não vai conseguir essa pontuação aqui. E aí o que que o pessoal tá fazendo, né? Cai na tabela do ranking, né? Aqui, por exemplo, eu tava na prata 1, que é onde já começa as batalhas automáticas. E aí a gente vai fazendo ali as batalhas. No prata 1, praticamente nenhum time ganha do meu, né? E aí é só jogar ali as batalhas automáticas e você vai pontuando. Como teve torneio, eu também rushei um pouco aqui, né? Então, essa pontuação aqui é bem importante para você ficar em primeiro lugar lá na classificação geral, tá? Agora eu vou explicar como funciona a classificação geral para quem nunca viu isso aqui e não entende, tá? A classificação geral, ela funciona da seguinte forma: você tem que estar em primeiro lugar em uma das arenas, tá? Para você entrar aqui nessa classificação, que aqui só tem os 3 mesmo, tá? Na classificação. Então você tem que estar em primeiro lugar em uma das arenas. Caso haja algum jogador que esteja em primeiro lugar em 2 arenas aqui, aí eles vão puxar o segundo lugar que tenha
a menor pontuação aqui. Que é o contrário, né? Não é maior pontuação, é a menor pontuação, a menor somatória, na verdade, não é a menor pontuação. A menor somatória dos pontos aqui das arenas, tá? E eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente aí. Por isso que o Predador, que é a conta antiga do Doc aí, entrou aqui, que ele é o segundo, ele foi o segundo lugar na Arena ao vivo, né? Ele ficou em segundo lugar na Arena ao vivo aqui. Por isso que ele ficou aqui em terceiro lugar, tá? E a DBZK aqui ficou em segundo justamente porque ela estava em primeiro na Arena ao vivo, tá bom? E agora eu vou começar a rabiscar aqui e você senta aí para você ver se você entende isso aqui, tá? Primeiro de tudo, você tem que estar em primeiro lugar em uma das arenas, tá? Ou em segundo lugar se já tiver ocupado uma dessas vagas, tá? Que é o caso do Predador. E aí você começa a concorrer, você está no primeiro lugar, você começa a concorrer, tá bom? E aí eles vão somar o que aqui, né? Vai ser somado a classificação, tá bom? Como essa minha classificação aqui da Arena ao vivo, eu tô abaixo de 100, aí eles vão somar 100 pontos, né? E mais essas duas classificações aqui. Então era para dar 102 pontos. Como eu tô abaixo de 100, então eles já vão somar aqui 101, na verdade, né? 101 mais essas duas classificações aqui. E aí vai dar os 103 pontos que eu tenho, né? Que são esses 103 pontos aqui, tá bom? Já a DBZK ali, né? Não sei se é a conta da Debzinha, né? Ela ficou em primeiro lugar aqui na Arena ao vivo, tá? E aqui na Arena Tag, ela estava abaixo de 100. Então vai ser 100, 101 da Arena Tag, mais 1 da Arena ao vivo, mais 2 aqui da Arena Clássica, que eu passei ela, tá? Então no total ela ficou com 104. Por isso que aparece aqui, ó, 104 pontos, tá bom? E essa classificação aqui, ela é uma classificação da pontuação mais baixa, tá bom? Se eu tivesse aqui, por exemplo, em 50º, né, na Arena ao vivo, que eu vou conseguir isso aqui só lá pro final do ano, seriam 53 pontos, tá? Em vez de 103. Então essa é a classificação. E depois dessa classificação aqui, é verificado a questão dos pontos aqui, beleza? Que é a pontuação que aparece aqui embaixo, tá? Então, para você ficar em primeiro, você tem que ter a menor pontuação aqui nas arenas e a maior somatória aqui embaixo. Simplificando, é só isso, tá? Você tem que estar em primeiro lugar e, né, nessa primeira pontuação em cima, né? Você tem que estar com a menor pontuação, que é essa pontuação aqui, ó. Essa daqui você tem que estar com a menor pontuação e essa daqui você tem que estar com a maior pontuação. É só isso. E como é que eu fiquei em primeiro lugar, tá? Aqui nessa arena. Primeiro de tudo, a Arena Platina, ela encerra no final da tarde de domingo, né? Após isso, quem entrou na Platina não consegue mais pontuar. É outra coisa também que veio para benefício dos pobres velhos, né? E a partir daí, é só você começar a pontuar. E foi o que eu fiz. Terminou a Platina ali, a Debzinha aqui, o DBZK, não sei de quem é a conta, né? Aqui o DebZK, ele entrou na platina, ele não conseguiu mais pontuar. E eu precisava só ficar com a pontuação acima da dele, tá? E foi isso que eu fiz. Eu passei ele. Bastava isso para mim. Por quê? Porque eu já estava em primeiro aqui na Arena Tag. E a pontuação de Arena Tag aqui pode ver que tá bem alta, né? E foi isso que eu fiz. Eu não consigo passar essa pontuação aqui da Arena ao vivo, que é uma pontuação que para você passar isso aqui, você tem que fazer muitas e muitas e muitas batalhas. Em uma semana você não consegue passar isso aqui.
Para vocês terem uma ideia, o Predador aqui, que é a conta antiga do Doc, não vai conseguir passar o DBZK aqui em uma semana. Isso é impossível, tá? Mesmo que ele faça, sei lá, 200 lutas por dia, ele não vai conseguir passar. Porque a pontuação, essa pontuação aqui do DBZK vai continuar subindo. E a dele, para alcançar isso aqui, é difícil demais. Então, essa parte da Arena Viva aqui, esquece. Isso aqui você não vai conseguir passar esses caras aqui, tá? Para você conseguir, você tem que focar aqui na Arena Tag, né? Você tem que ficar em primeiro lugar na Arena Tag e você tem que ficar em primeiro lugar na Arena Clássica, né? Você ganhando as duas arenas aqui, aí pronto, aí você consegue ficar aqui no top regional, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Você tem que ficar em primeiro lugar na Arena Tag e na Arena Clássica. E aí você consegue ultrapassar esse pessoal aí, beleza? Dessa forma é meio complicado, mas é assim, a semana todinha você fazendo Arena Tag, rushar a pontuação mesmo. Se você olhar a sua pontuação hoje, você deve estar abaixo dos 1000, dos 1000 pontos, né? E para conseguir isso aqui, você tem que ultrapassar os 3.500 pontos. Eu fiz 4.700, por exemplo. Essa semana eu não vou concorrer mais, mas eu fiz 4.700 pontos. E na Arena Clássica, depois que passar ali o horário que finalizou a platina, aí você começa a fazer as batalhas. Depois que passa o horário da platina, os baleia lá, eles colocam só um campeão. Eu não sei se você já viu isso, né? Mas eles colocam só um campeão lá. E aí fica bem fácil de você fazer as lutas. E foi dessa forma que eu fiz, tá? Eu utilizei as regras ao meu favor. Beleza? Então foi dessa forma aí, tá? Se você quiser ganhar aqui também em primeiro lugar, é só você fazer isso. Foca na Arena Tag a semana todinha. Quando for no domingo, aí você rusha o que der na Arena Clássica ali depois que passar a platina. Beleza? E eu vou buscar, não essa semana, mas eu creio que na outra, eu vou buscar aqui o top mundial, tá? Eu vou buscar esse bannerzinho do top mundial. Seria legal se a Claro desse uma premiação mais alta, né? Uma premiação melhor. Porque isso aqui é uma coisa que foge do que todo mundo tá fazendo, né? Todo mundo tá fazendo outras coisas. E eu foquei nisso aqui a semana passada e consegui. Valeu? Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Espero que eu tenha ajudado vocês aí que conseguiram títulos, que conseguiram o Ixo a montar o campeão de vocês aí. Eu não sei se eu mostrei a questão da maestria aqui do Ixo, né? Agora que eu lembrei. Mas as maestrias para o Ixo são essas aqui, tá? Você vai focar praticamente em resistência para ele, tá? E é isso, beleza? Então, resistência e essas outras aqui que ajudam a aumentar o escudo, né? O valor do escudo aqui, beleza? É isso, meu muito obrigado. A gente não conseguiu nenhum campeão hoje, né? Muito obrigado aí. Vão lá no outro vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e para você concorrer à continha aí Starter, tá? Que tem Lazarus, Gizmak, Predador e Bayek, beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!